Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 89. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E hoje vamos dar prosseguimento à série falando de casos e lições aprendidas do Enneagrama, e esta é a vez do tipo 3. E eu tenho um enorme prazer e honra de entrevistar a Natália Arcuri, que eu vou chamar de Nath Arcuri aqui, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é fundadora do Me Poupe, que é o maior canal de finanças pessoais do mundo. É uma pessoa super influente que gentilmente está nos dando a honra de ser entrevistada aqui para o Mundo Enneagrama. E só algumas outras qualificações da Natália. Ela já foi eleita a primeira celebridade mais influente do Brasil pela Ipsos e o World Economic Forum de 2023, Young Global Leader, empreendedora do ano de 2022 pela Ernst Young, onde, aliás, eu trabalhei por um ano, muito tempo atrás. Meaningful Business 2021 Award, né? Eleita 4 vezes a vencedora de Influencer de Investimentos, iBest Award, e empreendedora social de enorme impacto financeiro, de enorme impacto, que visa a colocar o poder financeiro nas mãos dos empreendedores, das pessoas. Eu gosto demais de como você fala, Nath, democratizar acesso à alfabetização financeira. Né? Mas também autora de livros importantes, Guia Prático Me Poupe, né, e também o Me Poupe 10 Passos, enfim. Mas, para mim, Nath, o mais importante da tua descrição é a tua jornada pessoal, que eu tenho testemunhado, né? Alguém que tem muita habilidade de autoconhecimento e muita coragem de mergulhar profundamente no seu perfil e de se questionar, de se renovar, independente de qualquer coisa que você já tenha conquistado. Então, isso para mim faz com que você, como entrevistada, seja alguém muito especial para nos ajudar aqui. Bem-vinda. Obrigada, Urânia. Vai ser um prazer, assim, eu estava ansiosa, na expectativa, porque eu sei que tem um quê de entrevista, um quê de terapia, né? Então, já aproveitei o horário e, como você falou, né? Eu acho que é uma jornada sem fim, né? Quando a gente começa a se conhecer, o Enneagrama foi uma ferramenta que eu encontrei, né? 1 ano e meio, 2 anos atrás, e que tem me, acho que, permitido acessar universos dentro de mim até então desconhecidos, né? Então vai ser muito legal poder fazer essa troca aqui com você. Uma coisa que me chama a atenção em você, Nath, é que você parece estar sempre num fast track, não no sentido do 3 correndo, mas no sentido de que a vida te propicia oportunidades de mudanças interiores muito rápidas, né? Então, 1 ano e meio para você, assim, sabendo de tudo que você se transformou, parece assim 10 anos de outras pessoas, né? E acho que você vai fundo, né? Ah, eu não sei se tem uma intensidade muito grande, né? Não sei se isso é do 3 ou não, mas eu percebo que tudo que eu fiz na minha vida sempre foi muito, muito intenso, de fato, com essa sensação de viver muitas coisas num período muito breve, mas também por conta da minha entrega a esses processos. E talvez de uma disciplina, né, muito focada, né, um certo hiperfoco. Ah, já que é para se conhecer, então vamos se conhecer. Até que chega um momento que você fala, opa, eu acho que tá too much aqui, né? É muita porta aberta, vamos começar a fechar algumas portas e agora buscar um equilíbrio, né? Até por conta das descobertas que você faz. Claro, faz todo sentido. Agora, a intensidade, eu me pergunto se pode ter a ver também com o seu subtipo, que é o sexual dominante, né? Os sexuais dominantes no Enneagrama tendem a ser mais intensos. Ah, então tá explicado.
Tressexual, então, né? Enfim, mas, Nath, a gente está aqui para falar também do antes e do depois, né? Então, seria ótimo se eu puder ouvir de você casos e lições aprendidas mesmo, né? De o que você observa em você no passado, enquanto tipo 3, falando assim do que você vê que é padrão principal, que você aprendeu sobre o seu tipo, e aí falar da caminhada, né? De transformação. Total. Vou falar abertamente aqui, tentar organizar, né? Porque é a jornada de uma vida inteira até os 40, né? Imagina daqui em diante o que, que vai acontecer. Mas acho que um ponto característico, assim, que me mobilizou toda a minha vida foi a questão da disciplina, da performance, do chegar em algum lugar, assim. E eu lembro até que na minha adolescência eu me frustrava um pouco comigo mesma, porque a sensação que eu tinha é que eu não podia chegar em lugar nenhum, que eu já desistia. Então, uma certa autoimagem que eu tinha era de uma grande desistente com recorrência. Porque eu queria alguma coisa, eu batalhava, eu conquistava, e depois que chegava naquele lugar, eu já não via mais o menor sentido naquilo. Tá, mas eu já cheguei. E agora? Qual é a graça? Como se fosse uma competição comigo mesma. E em determinado momento eu falei, eu acho que eu tenho algum problema, porque nada me satisfaz. Eu vi as pessoas muito felizes, assim, né? Com seus empregos, com seus trabalhos, principalmente com aquilo que é tangível, né? Com relações, eu sempre fui completamente diferente. As relações na minha vida foram acontecendo e, pelo contrário, eu não conseguia largar delas, mesmo quando elas se mostravam ruins para mim. E é um paradoxo, assim, né? Na mesma pessoa, como pode ser tão obcecada e olhar de forma tão racional para umas coisas e ter tanto desapego em uma área da vida e ser tão diferente, às vezes tão quieta, tão retraída, tão melhor não falar, deixa quieto, as coisas se resolvem sozinhas num outro campo da vida. Mas eu acho que essas são algumas características. Acho que no campo da performance, do trabalho, um hiperfoco, com um trabalho sempre que dependiam muito de mim mesma, e mesmo que dependessem de outras pessoas, quando eu percebia que as outras pessoas não colaboravam muito, eu fazia pelas outras pessoas também, mas sempre buscando muito esse caminho um pouco solitário, com uma certa exceção ali, que eu tive uma fase grande da minha vida que eu joguei vôlei, e é o oposto, né? É um trabalho de time, que inclusive me fazia super bem. E no campo pessoal, uma, uma dificuldade muito grande de conflito, de não performar, de não corresponder, uma sensação de que estava tudo sempre errado, de que eu não estava fazendo certo, de que a culpa era sempre minha por absolutamente tudo. Me responsabilizar. Eu acho que essa é uma dinâmica que foi muito presente. E eu acho que é essa dinâmica que se revela, né, depois dessas buscas constantes e que eu venho trabalhando até hoje, né, Urânia? Porque não é porque você sabe das dinâmicas que você vira uma chave e fala, agora eu não sou mais, não me submeto mais a essas dinâmicas. Pelo contrário, né? Tipo, estou mais atenta, sei que é isso que está acontecendo, mas quem que vai tomar conta agora? É, quem que quem que está no controle? O piloto automático ou aquele consciente que sabe por que você está fazendo aquilo e quer fazer diferente? Então, eu acho que é nessa fase de vida que eu tô, cada vez mais com um pezinho em deixar a vida levar, mas o 3 controlador, ele sempre dá um jeito de, olha só como você tem controle quando você quer. Olha como é gostoso o controle. Sim, sim. Nossa, você já trouxe muito conteúdo aqui. Eu vou buscar falar um por um do que eu observo, e aí eu vou querer ouvir de você se faz sentido ou não, tá?
Primeira coisa, eu acho que muito do que você disse, eu ouço de muitos dos seus colegas tipo 3 e algumas das coisas que você disse muito a ver com o 3 sexual. Então, o que que eu vejo como padrão de carreira do tipo 3? É uma coisa de busca de chegar no pódio muito intensa e tem que chegar o mais rápido possível. E quando chega, se frustra. Às vezes, na hora que está em cima do pódio. E uma das coisas que o Enneagrama explica é que isso vem um pouquinho de uma crença inconsciente limitante do tipo 3 de que ele é amado apenas pelo que ele faz e não por quem ele é. Então, quando ele chega, ele percebe que o fazer não o preenche, né? Não traz aquela percepção de amor, de preenchimento interno mesmo, e aí se sente mal. E aí tem duas opções: entrar num percurso mais existencial para buscar algo diferente, ou de cima do pódio já avistar o pódio seguinte, sair correndo de novo e nunca parar, né? E uma coisa nesse âmbito é que muitas vezes, quando o 3 está dando muito certo, ele estabeleceu um negócio, está em voo de cruzeiro, ele se desmotiva. É um pouco do viciado em adrenalina, né? Que tem que ter o desafio. Tanto é que o 3 é muito conhecido pelo lado empreendedor, que é tirar do zero, né? Startups, por exemplo, né? De fazer acontecer uma coisa e tem um enorme poder de materialização. Isso que eu tô te trazendo fala contigo, assim, tem ressonância? Com certeza, Urânio. E eu acho que também não é nenhum mistério, né? Eu publiquei pouco tempo atrás, né, no meu Instagram, tipo, tem um nome grande, enfim, tem muita gente que me segue, mas eu passei por um período bem complicado, olhando assim para dentro, assim, né? Porque você falou todos os títulos antes, né? Enfim, todas aquelas coisas, todas essas conquistas e etc. E boa parte dessas, quando chegaram, eu já não estava mais contente, assim, sabe? Só que, de novo, né, o tipo 3 ele também tem essa questão da máscara, e no meu caso, eu acho que eu me conectei de forma muito emocional com a causa. E ela e me motiva até hoje. Mas é como se essa causa tivesse virado o meu anel do Senhor dos Anéis, ou o anel de Giges, né? Enfim, é, aquilo que era algo que me motivava e que de fato é um propósito que ajuda muita gente mesmo, né? Eu comecei a fazer o que eu faço porque eu queria ajudar mulheres em situações de abuso a se libertarem dessas relações através da independência financeira, né, da autonomia financeira. E para mim, parar nesse caso, antes era fácil. Ah, dane-se. Tipo, não tinha um propósito tão forte por trás de tudo que eu fiz até então. Mas para mim, quando veio essa sensação de eu acho que já deu, ao mesmo tempo me veio uma culpa muito grande, muito grande. Como é que eu vou deixar de fazer algo que muda a vida de tanta gente? Que tipo de ser humano horroroso eu vou ser largando essa causa? Porque eu também estava numa fase que eu não enxergava um meio do caminho, um outro jeito de fazer. Eu só sentia uma angústia muito grande, assim, de não querer ir para o próximo passo do pódio. Eu cheguei nesse lugar de eu quero menos, eu quero desaparecer, quero sumir. Nada mais faz sentido, assim, sabe? Então, tudo isso que você está dizendo, eu me vejo naquele tipo 3 que pódio, 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 ou vai para o próximo, ou chega uma hora que ele entra em curto-circuito. Eu sou desse rolê aí, dessa galera do curto-circuito. Tipo, opa, deu uma pane no sistema, alguém me desconfigurou. Isso tem a ver com crescimento psicoespiritual, né, de um tipo 3. Às vezes a gente romantiza demais o que é crescimento, achando que a pessoa fica rapidamente melhor na vida e está se sentindo melhor, enquanto na verdade o crescimento passa por crises existenciais, né?
Tem até uma coisa muito romântica, assim, do caminho interior, como se a gente só melhorasse. Então, como se o termômetro fosse a gente estar cada vez sentindo melhor. E não é assim, né? Num realismo psicoespiritual, a pessoa passa por muitas contradições internas e fica complicada, às vezes até menos popular, né? Assim, no sentido de que os outros começam a cobrar, por que que você está mudando, né? Mas eu estou falando isso porque eu de fato vejo em você que essa transformação não foi tanto aquele primeiro caso, né, do 3 que não se vê se preenchendo e aí vai para outra. É o contrário, acho que você entrou em crise por olhar a máscara do 3 que é a do auto-engano. E aí tem essa complicação extra, porque acho que para você que você acabou influenciando muitas pessoas de um jeito muito do bem, né? Fazendo um trabalho que é muito empoderador, assim, das pessoas, acho que sobretudo das mulheres. Sim, e aí eu acho que tem um fator que entra, que conversa com o tipo 3 e que eh, mantém, né, pelo menos me mantinha e acho que ainda me mantém, que é o das pessoas dizendo: "Continua, não para nunca, o que você faz é importante", e que ora é reconfortante, é muito bom saber que o seu trabalho de fato muda a vida de muita gente, mas ora é exaustivo. É uma responsabilidade, né, muito grande. Você fala: "Poxa, então eu não posso parar? Nossa, credo, socorro". É, e aí tem uma coisa que o 3 só se permite sentir quando vem esse choque da vida e ele começa a crescer, que é cansaço, exaustão. Isso é uma coisa que o 3 entra num auto-engano como se não existisse, né? E tem alguns 3, né, Natália, que na tua idade, por exemplo, começam a ter crises de saúde, perdas gigantes na vida, porque eles não param e a vida tem que pará-los, né? Então, me parece que é extremamente saudável, embora difícil, você ter feito essas paradas, né? E aí tem outra coisa que você trouxe, né, nessa tua descrição inicial tão rica, que é a necessidade de ser independente, né? Isso no Enneagrama é um pouco explicado com o 3 acreditar que ele tem que pôr a mão, tem que fazer, porque senão as coisas não acontecem, né? Não acontecem naturalmente, e aí, por exemplo, é muito difícil delegar, né? Tudo tem que estar nas minhas costas, eu que tenho que fazer. E aí eu sei um pouco da tua caminhada em que você conseguiu até delegar coisas que antes não pareciam possíveis de ser delegadas. A gente precisa se acostumar com outros resultados. Como 3, hiperrealizadora, de fato, assim, hoje eu tenho a prova de que se eu não estou, não acontece. Ou não acontece na mesma proporção. Ou, não, ou tem coisas que estão acontecendo que talvez eu não esteja vendo, que estão indo por outros caminhos. Sei lá, eu acho que aí é onde entra Deus no rolê, assim, sabe? Que é onde você entrega para Deus. Não, deve estar acontecendo alguma coisa agindo de outra maneira. Porque como eu sempre fui muito focada em números e indicadores, os indicadores me mostram que eu não sou doida porque eu sou 3. De fato, quando eu saio de cena, os resultados são diferentes. Então, quero defender aqui os 3. Vou entrar em defesa dos 3, que não é uma percepção equivocada. De fato, é algo mensurável. Só que qual é a capacidade humana de manter isso por tanto tempo? E você começa a se perguntar a troco do quê? Né? O que de fato eu ganho com isso? Sim, é real. Sim, os números são diferentes. Sim, os números são maiores. Sim, é tudo diferente. Mas, e daí? E você está ganhando o que com isso? Eu acho que essa é a pergunta que começou a me provocar. O que de fato isso está te trazendo? Qual é a riqueza que você espera ter? Ainda mais no meu caso, né, que falo sobre dinheiro.
e sempre falei muito sobre a liberdade, né? Eu acho que isso foi um dos fatores que me fez também pausar, porque eu falei, pausar quando eu digo eu reduzi o ritmo, né? Eu nunca parei mesmo. Mas se eu prego o dinheiro, né, como um instrumento, entre outras coisas, de liberdade, então, como eu, que alcancei a tal da independência financeira, né, podendo parar de trabalhar e querendo tanto ter mais tempo para mim, para as minhas coisas, para minha família, etc., por que que eu não estou fazendo isso, sabe? Então é como se eu virasse uma escrava de mim mesma e eu estivesse me submetendo a um jogo, né, que eu não precisava. E é a antítese de tudo que eu ensino para as pessoas. Então, quando eu racionalizei e busquei meio que uma explicação racional, ficou também um pouco mais fácil de me afastar, de tolerar falha, tolerar frustração, tolerar números, indicadores mais baixos. Eu acho que e também começar a tolerar essa autoimagem, não só minha autoimagem, mas a imagem projetada para os outros, né? De uma pessoa que performa, que luta, que cresce, para uma pessoa que é humana, que chora e que viaja e que, além disso, também trabalha e que comete erros e tudo mais, sabe? E que quer viver, né, a vida. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é: se você quiser fazer Deus rir, conte-lhe dos seus planos, né? E Pois é. acho que bate muito na questão que você trouxe, que é do controle, né? Então, quando um 3 se deixa levar um pouco pelo que a vida quer que se manifeste para ela, né, mas num fluxo, coisas legais acontecem e pode ser que outras acabem mudando e sejam até sacrificadas. Agora, eu sei de um caso super interessante teu, caso você É, queira citar, que num dado momento você publicou no Instagram um vídeo que falava de autoconhecimento, de uma busca sua, o que acontecia, e aí eu acho que você se surpreendeu de ver uma receptividade muito grande das pessoas a isso. foi. Um dia, assim, dessas coisas que acontecem, né? Já tinha experimentado, né, a diferença dessa vida um pouco mais leve, um pouco mais solta, menos rígida. E eu estava aqui no escritório, inclusive, da Me Poupe, e me deu uns 5 minutos. Eu falei, eu acho que eu tenho que falar sobre o que eu passei. E aí eu comecei a gravar, e gravei 5 vídeos na sequência, chamei isso de desabafo, tá lá no meu Instagram para quem quiser ver, naqueles destaques e tal. E comecei a falar da alma, assim mesmo, sabe, Urânia? Tudo que eu tinha passado, dizendo que parecia que eu não me sentia pertencente a este planeta, parecia que eu não fazia parte, sabe, de nada, me sentia deslocada, não sabia mais quem eu era, e que eu comecei essa busca, né, e tudo que aconteceu a partir desse lampejo, assim, que nada mais fazia sentido. Nossa, eu chorei um monte durante o vídeo, tal, enfim, durante os vídeos, e foi muito surpreendente mesmo, porque eu fiz esse vídeo de forma bem displicente, sabe? Bem naquela ideia que eu tinha lá no comecinho, se isso aqui ajudar alguém, tá bom, e quase foi uma mensagem, você faz isso aqui, sabe? E aí fiz, gravei, coloquei, e assim, primeiro vídeo, sei lá, uma semana, quase 2 milhões de visualizações. E as pessoas me escrevendo assim, Nath, não é que eu queira me matar, mas tarananararará, a minha vida perdeu o sentido. E aí eu vi quantas pessoas se viram naquele relato e como perceber que uma pessoa até então com uma máscara quase de alguém inabalável, alguém que sempre vence, alguém que não esmorece, é, me deixar ser vista naquela situação fez com que as pessoas também se colocassem no lugar de, poxa, se até ela, né, passa por isso, opa, então quase que as pessoas se sentiram permitidas, assim, né, a viver o mesmo. E saber que, cara, sim, eu estou passando isso, foi o que eu falei, né? Passei, estou passando, hoje está melhor, hoje dá para falar sobre isso, porque teve um tempo em que não dava nem para falar sobre, mas hoje dá para falar e tal. Então, acho que.
muita gente viu aquilo como uma mensagem de esperança para elas, sabe? E foi impressionante, assim, não só a empatia comigo, mas a identificação que as pessoas tiveram com aquilo. Eu também não me sinto conectada, parece que a vida perdeu o sentido, eu não sei o que fazer da minha vida. Muita gente assim. Sim, que história linda, Nath, porque a gente teve aqui no Mundo Enneagrama, inclusive, episódios falando dos níveis de consciência, e isso mostra um crescimento no nível de consciência, não uma piora, né? De novo, a coisa de entender o que acontece com a gente quando a gente cresce. E parece que, assim, eu sei que você foi muito corajosa, muito espontânea, muito feliz, ao meu ver, assim, né, ao fazer esse vídeo. E também me parece que pode ser uma coisa da vida querendo que você empodere as pessoas de outro jeito e que influencie as pessoas também de outra maneira, né? Com uma outra forma de ser modelo para as pessoas e de um jeito que, assim, só quem nem tem em mente ser modelo de algo acaba sendo, né? Quando a gente fala de crescimento pessoal, né? Pois é. Quando eu escuto isso, Rani, porque é muito recente, né? Eu ainda não consigo imaginar de que maneira isso é possível, porque eu também sinto que ainda estou nessa transição, né? Tá, o que fazer com tudo isso que foi construído? Qual é o próximo passo? Porque, ao contrário, das minhas outras é, aventuras, vamos chamar assim, né, de vida, onde tá, eu quero, consigo, vazo. Uma empresa não é algo que você simplesmente vira as costas e vai embora. Então, eu acho que eu estou nesse período assim agora de transição e ainda tentando me encontrar. Eu acho que uma parte de mim tem saudade da certeza que eu tinha, sabe? Onde eu vejo a meta, eu crio o futuro, eu consigo quase que. Quase não, eu vejo o futuro realizado na minha cabeça, particiono isso, né? Eu planejo, executo e realizo. Então, essa realidade em que não existe necessariamente, né, uma meta, um controle, um planejamento, porque eu também evito cair de novo nesse lugar, para não, de novo, não, agora eu sou a pessoa que é a portadora do seja mais você ou menos é mais, tipo, não quero cair nesse lugar de novo, assim, sabe? De heroína de ninguém, sabe? Se for para fazer, que seja algo leve, natural. Ainda não cheguei nessa parte do rolê da evolução. Estamos No caminhando. caminho, né? Tá num Estamos caminho caminhando. legal. E você Estamos caminhando. acho que você está falando aqui de um risco que o tipo 3 corre, que na verdade é de todos os tipos, que a personalidade nossa se traveste, né? Se apropria do próprio processo de crescimento, a gente se engana achando que está fazendo algo e aí vira um outro personagem. Para todos nós, um pouco mais para o tipo 3. Mas tendo consciência disso e canalizando um pouco, né, o que está vindo, né, de um plano um pouco maior, como eu sei que você faz, aí a gente previne um pouco o lado problemático. Bom, isso também me deixa mais tranquila, porque talvez a personalidade do tipo 3 nunca nos abandone, né? E aí você quer performar na evolução espiritual. Falar, poxa, se cair de novo na máscara é algo que vai me fazer evoluir na evolução espiritual, então eu vou ficar aqui numa talvez hipervigilância para garantir que eu não vou voltar para aquele lugar. O que por si só é contraditório. Enfim, é uma grande loucura, Urânio. A personalidade é uma loucura, né? E para todos nós, não é o tipo 3, né? São 9 tipos de loucura, né, que o Enneagrama descreve. E a diferença é que tem loucos que sabem ser loucos, né, que é uma minoria, e os outros todos, né, do resto da população mundial não tem ideia que é louca, né? E o Enneagrama revela um pouquinho isso. Mas eu queria entrar no lado das relações, que você também citou no início.
Eu acho que aí a gente ouviu um pouquinho do 3 sexual, né, que é muito apegado ao outro e inclusive muitas vezes se confunde com o 2, porque ele faz genuinamente pelo outro, ele quer o sucesso do outro, né. Acho que a tua carreira e tudo que você construiu mostra um pouco isso, né. Inclusive, assim, o tipo 3 sexual se torna muitas vezes um dos melhores coaches, mentores e pessoas que, por exemplo, que fazem gestão de talentos, porque ele vê o potencial do outro e ajuda demais. E aí no relacionamento pessoal, ou até no profissional, mas num nível 1 a 1, o 3 acaba sendo o 3 sexual acaba sendo muito suave, muito, assim, dedicado, muito atento ao outro, diferente de um 3 social e de um 3 autopreservação. E aí ele se perde um pouco, né, ele fica mais passivo, um pouquinho menos, assim, no comando da relação. E todo sexual dominante no enneagrama tem essa tendência de tornar o outro tudo da vida dele, né, ele confunde aquela outra pessoa com tudo o que há. Isso é dos 9 sexuais dominantes do enneagrama. Você acha que pode ter a ver com o processo que você passou? E que eu sei que você está desconstruindo? Uhum. É, eu acho que como os 2 caminhos, né, o dos relacionamentos e da performance e trabalho, eles são muito fortes, eu não percebo que a pessoa virou todo o meu universo, mas talvez elas tenham, né, se tornado todo o meu universo além do trabalho, sabe assim? Isso de fato aconteceu, e eu acho que nessa transformação, né, nessa evolução, eu acho que é onde o meu foco, onde eu mais trabalhei, assim, nos últimos 2 anos. Porque meio que esse despertar, vou chamar isso de despertar, né, parece que eu acordei. Um dia eu era o Neo lá do Matrix, e acordei e nada mais fazia sentido na minha vida. Meu trabalho, minha relação, meu casamento, tipo, nada fazia sentido. E desde então, essa parte, né, do relacionamento, tanto com família, homem e mulher, foi onde eu acho que eu mais dediquei tempo e terapia e tudo mais, para me entender, buscar outros pontos de vista, mas de fato e essa foi uma das percepções que eu tive. É como se eu tivesse me abandonado na relação. E não é nada que a outra pessoa tenha feito. Eu tenho plena convicção sobre isso. Não era ninguém que me aprisionava, que dizia que eu não podia fazer. Eu simplesmente fui meio que mimetizando aquela pessoa, o jeito dela ser, o que ela preferia, para evitar desgaste, para evitar conflito. Eh, Tanto que quando eu me separei, né, do meu segundo casamento, ele falou: "Mas está tudo bem". E de fato, para ele, acho que estava tudo ótimo. Tem algo melhor do que alguém que se mimetiza a tudo que você quer e que não dá problema nunca, né? Tipo, não tem conflito, não reclama, não bate de frente com nada. Deve ser uma vida maravilhosa essa. E para mim, estava tudo muito bom por muito tempo, até que eu acordei e falei: "Meu Deus, isso não tá bom". Mas não tá bom a ponto de não ter volta. Isso não tá bom porque eu não sabia mais quem eu era, sabe, Urânio? Eu acho que foi aí que a busca começou mesmo, porque eu me vi sendo uma pessoa que eu não era, mas sem saber quem eu era de verdade. E eu falei: eu preciso experimentar tudo para saber o que realmente eu gosto, porque senão numa próxima relação, como eu vou poder ser eu? Como é que eu vou saber diferenciar quem sou eu e quem é outra pessoa? Como é que eu posso pôr limite se eu não sei quem eu sou? E, e eu lembro, inclusive, no primeiro retiro, né, que eu fiz com vocês, que eu cheguei achando que era um tipo, e quando a Bia citou esse ponto específico sobre o três sexual, que é algo tão íntimo, porque quem me conhece jamais vai dizer que eu sou alguém que não se conhece. Sabe? Que você passa tanta convicção, tanta certeza, tanta força, né? De novo, você aprende a se moldurar, né?
Mas dentro de mim eu sabia, cara, eu tô perdida, eu não sei quem eu sou esse negócio de transexual aí, porque ela falou que são os tipos mais sentimentais, que mais sentem, que têm mais emoção e os que menos sabem sobre si. E às vezes, apesar de ser o mais emocional, que de fato é, ele estaciona as emoções lá do lado, né, para performar, depois volta a elas, e tem esse lado camaleônico, né? De isso todo três tem, e isso não é nem melhor nem pior do que os mecanismos dos outros 8 tipos. E o três sexual tem de fato isso de se adaptar na relação íntima, né? Sobretudo nessa relação íntima e, assim, ficar tudo bem, né? Então, quase sempre quando chega o momento de uma ruptura para um transexual, é porque, assim, ele tá tudo certo. Não tinha conflitos, não tinha nada, todo mundo achava que era um casamento perfeito, para todos os três, mas sobretudo para o transexual. Sabe, Nath, eu tenho uma colega, professora de Enneagrama, da Finlândia, que é uma transexual, e uma vez, brincando, ela definiu assim: eu completei 2 casamentos com sucesso. Pra falar das 2 separações que ela tinha passado, né. Mas brincando, porque ela se observava muito e via esse padrão, e acho que é sempre é importante saber que é um padrão, não é só você. E aí eu fui para o outro oposto, de tolerar tudo a não tolerar nada. Porque também você fica em dúvida, né? Será que a pessoa gosta mesmo de quem eu sou ou de quem eu aparento ser para ela? Mas quem eu aparento ser para ela é quem ela acha que eu sou, né? Então ela não está errada, de novo, né? É, acho que talvez essa coisa da super responsabilidade, da autorresponsabilização, também colaborou muito para que eu pudesse, talvez, ir um pouco mais depressa, não sei, nesse caminho, assim, né? É, e eu acho que desde o nosso primeiro retiro eu venho fazendo muitos testes, muitos laboratórios, tendo uma autopercepção, buscando mais essa conexão com algo que é superior, porque para mim a maneira mais fácil de me encontrar é buscar essa conexão com algo que está acima de mim. Porque se eu pergunto para minha cabeça, a resposta não necessariamente é a que vem da minha verdade, da minha essência. Então, essa conexão diária com a essência é, é algo que tem me ajudado muito dentro do processo e que requer também muita disciplina, né, para você conseguir estar em contato constante. Mas vira treino. E aí, em treino, eu sou boa. Então, hoje, quando me fala alguma coisa que não cai bem, quando me perguntam, quando me propõem algo que acho que se fosse 2 anos atrás, eu ia falar, claro, com certeza. Ia engolir a emoção, né? Porque a emoção ela é tão suprimida, né? Ou era para mim, né? Tão suprimida que é um processo muito rápido. Você não tem tempo de sentir, que você já jogou, você se acostumou a jogar qualquer tipo de emoção, principalmente as negativas, para debaixo do tapete. Então hoje eu sinto tudo. E é difícil, Urânio. Não é fácil. Eu imagino, né. E aí assim, não só a disciplina é importante, né, é importante a humildade que eu vejo em você, né, a humildade nesse caso eu acho que é assim: eu não sei nada. Eu não sei nada, eu não sou ninguém, né. Então, se tiver alguém aí em cima, né, para me falar o que eu faço, né. E aí tem uma coisa no eneagrama que ele descreve na lei do 3, né, no eneagrama processual, não só tipológico, que é assim, a mudança de verdade se dá primeiro a gente indo para o extremo oposto nosso. E só no fim indo para uma coisa no meio, assim, de reconciliação, né? Então, Uhum. se a mudança é verdadeira, a pessoa passa uma etapa razoável da vida sendo a antítese do que ela era antes, né? Então, Ufa! queria te assegurar isso e te falar que não é a Natália Nossa, só, né? vou te falar, Urânio, que essa sua fala agora me ajudou muito, assim, nossa senhora. Porque Obrigada. os outros estranham, né? A gente estranha, não sabe o que está acontecendo, né? Então, acho que para alguém que é transexual, né, que nos ouve aqui,
acho que uma lição, né, que você tem aprendido aí, está vendo agora, é que chega uma hora que você parece que quer colocar todos os limites para outra pessoa e quer buscar uma autenticidade radical e precisa de uma independência em relação ao outro na vida, que é normal que seja assim, para depois ter Uhum. uma coisa de uma reunião, né, mais saudável. Então, mais uma coisa que eu admiro muito aí do teu processo, né? Fora que tem a flecha 6, né, Nath? A coisa de você, como 3, começar a se perguntar: será que isso é verdadeiro? Será que isso é verdadeiro? Quem sou eu de verdade? E aí entra numa série de perguntas muito constantes que, para o 3, são muito saudáveis, Uhum. né? Então, fico muito feliz mesmo de ver teu processo. Eu sou um torcedor teu, assim, né? Acho que tem essas vitórias aí lindas da carreira que você construiu. Acho que isso é verdadeiro, mas tem esses exemplos bonitos aí, pelo menos para mim, né? Do que é um 3 em transformação. Às vezes eu fico tentando buscar um sentido, sabe, nesse caminho inteiro. Fico falando com Deus, e aí, né? O que que é para fazer agora? Né? Não sei direito, né? Vem uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Porque acho que parte dessas perguntas, né? Eu sempre vi muito sentido nas coisas. E eu acho que quando você perde o controle, assim, né? E se permite perder o controle, você fala, tá, eu tô confiando, mas será que você não podia me mostrar pelo menos o sentido disso? Assim, se puder vir desenhado, não sei, você mandou lá, dizem que mandou, né, tipo, as tábuas lá para, sei lá, para quem que foi que mandaram as tábuas. Não precisa ser uma tábua, pode ser qualquer outra coisa, assim, sei lá, escrito na areia, que seja, qualquer coisa, um chat GPT que manda uma mensagem. Às vezes é difícil, né? O Eneagrama fala assim, né? Embora quem sou eu para saber o sentido, mas o que o Eneagrama diz é que para o 3 o sentido é priorizar a verdade, né? A veracidade, aquilo que eu realmente sou e o que se quer de mim, né? O que a existência quer de mim, e não só o que eu acho que é, né? Mas de qualquer forma é uma excelente pergunta para todos nós, né? Continuarmos fazendo. E o que, que é uma lição que você acha que você está buscando aprender hoje? Olha, tem tantas. Mas eu acho que a lição que eu busco aprender hoje é ser mais flexível, talvez, ter mais receptividade em relação ao que a vida me traz, assim, sabe? E conseguir ter equilíbrio, porque eu sinto que eu consigo ter isso, o ambiente físico me facilita muito. Então, quando eu estou numa floresta, quando eu estou afastada de tudo, é tudo muito fácil. Aí, tipo, não tem maquiagem, não tem ambição. Aí, tipo, poderia viver plantando, colhendo, e esquece de mim, não tem internet. E eu já me perguntei várias vezes, será que esse, então, é o caminho, né? Tipo, desaparece e vai morar na aldeia e tal. Mas tem coisas que te puxam, né, para outra realidade que é de onde você veio, enfim. Então, eu acho que um aprendizado que eu busco hoje é ter um pouco mais dessa paz que eu consigo ter em ambientes fora desse circuito energético que é a cidade e tal. Enfim, é tentar pegar um pouco disso emprestado. Não tá fácil não, viu? Que dessa, não é fácil para nenhum de nós, né? E no teu caso, a transformação, enquanto está tendo muito sucesso, é ainda mais notável, né? Porque, como eu disse, a vida tem que parar o 3 às vezes para ele, na maioria das vezes, para ele se transformar, né? Perder tudo, ou então, assim, ter um fracasso forte num relacionamento, né? Em que um término, né, não é algo bem-vindo, ou uma questão de saúde, né? No teu caso, acho que você está fazendo isso de um jeito mais difícil ainda, que é ao ter sucesso, né, pessoal, profissional. Então, bem, mais mérito ainda, eu acho.
né? Mas, por fim, Nath, eu queria, que você desse uma dica para quem se relaciona com pessoas do tipo 3. Eu já ia falar sem você perguntar, assim, aqui em nome de todos os três. Vou mandar, inclusive, pro meu namorado, né, escutar isso depois, com meus pais, enfim, para todo mundo. É, depende da fase em que esse três está, né? Eu acho que quando o três não tá desperto, digamos assim, quando é aquela pessoa que vive na execução, 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 talvez seja muito cômodo viver com o tipo 3. Deve ser bem legal viver com o tipo 3. Não para um tipo 3, né? E eu acho que é buscar colaborar com essa pessoa, talvez mostrando caminhos para ela relaxar. E às vezes, e eu passei por isso nas minhas duas relações, de ter muito ciúme do meu sucesso. E eu acho que também essa é uma outra questão, principalmente para casais. Entender que aquela pessoa precisa muitas vezes de um apoio e que aquele excesso de trabalho, talvez ela não perceba de fato, porque foi o que você falou, eu não tinha exaustão. Eu trabalhava às vezes 14 horas por dia, ia dormir gloriosa. Eu não sabia o que era cansaço. Quando as pessoas falavam, nossa, mas você não se cansa, eu falava, não, eu tô me divertindo. Como eu posso ter cansaço com algo que me diverte? Sabe? Mas, de fato, se você vê uma pessoa, né, que é um tipo 3 ou alguém que você não sabe se é um tipo 3 mas que busca performance a todo custo, eu acho que tem que ter muito tato ao conversar e nunca ir contra, bater de frente. Isso para mim nunca funcionou, pelo menos. Quer me ver trabalhando mais, é bater de frente com o meu trabalho. Porque aí pro tipo 3 quer me sabotar. Ah, é isso. Não quer que eu trabalhe tanto, agora, pois eu vou trabalhar mais ainda. Se é uma relação próxima, né, marido e mulher, você não vai falar nada, porque você não quer entrar em conflito, mas sem que a pessoa, sem se, é, sem entrar em conflito com ninguém, você vai trabalhar mais ainda. Então, eu acho que é ter um pouco de tato, de repente, promove alguns dias. Não, hoje eu não quero que você faça nada, sabe? Tipo, ser mais proativo para que a pessoa de fato consiga é, relaxar. Sim. Eu acho que o que você traz aqui também fala sobre a sensibilidade de uma pessoa emocional como o 3, que o outro não vê muitas vezes, não sabe que ele é emocional, mas é muito emocional, então tem que ter muito cuidado ao abordá-lo, né? Porque ele fica muito ferido e não mostra, ele mesmo não sabe, né? Então tem que ter essa abordagem cuidadosa, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, e tá lá e se conectar. E até ouvindo sobre isso, Urânio, hoje eu consigo falar mais sobre mim. Porque eu não conseguia falar sobre mim. Eu posso falar horas sobre o tema do qual eu sou especialista. E é estranho para as pessoas falarem, como você não sabe falar sobre você? Estou aprendendo. Mas quando eu ainda estava, né, menos desperta, qualquer coisa eu começava a chorar e não sai nada. E é meio desesperador, porque você sente que você está presa dentro de você mesmo, você nem sabe o que está acontecendo. E às vezes é uma pessoa que sabe falar sobre as emoções e parece que você está muito errada. Porque, horas bolas, se eu não consigo discorrer sobre o que está acontecendo comigo, então é porque eu não tenho razão nenhuma. Então, alguém que de fato queira ajudar, né, o tipo 3 sexual, fazendo perguntas, tendo empatia, dando colo, e deixar a pessoa chorar e se expor e ser vulnerável, leve o tempo que aquilo levar, sabe? Porque talvez essa seja a única maneira dela começar a despertar e ela mesma saber que ela tem emoções. Eu costumava dizer para o meu ex-marido, Urânio, que eu era uma vulcana. Quando eu li sobre os vulcanos, que são personagens de Star Trek, o Spock, ele é um vulcano, falei, eu sou isso. Eu não tenho emoção. Olha que ótimo, eu sou uma evolução da espécie. Porque eu não sinto, tudo que tá, se é que tem aqui, vem para a razão. E eu me identificava muito com os vulcanos. E hoje eu me vejo muito emocionada. E quando eu digo emocionada, não é a pessoa que chora.
É a pessoa que sente, é a pessoa que tem uma raiva. É uma raiva, Urânio, que eu não sei nem te dizer de onde que vem. É uma raiva, é um medo, é uma alegria, é tudo. É tudo, Sim. tipo, numa intensidade, assim, muito alta, É a sabe? abertura do coração, né? E o 3 é isso, e ele está essa coisa do coração mais fechado, né? E é muito fácil, na verdade, quando o 3 faz uma jornada como essa, se conectar com o coração, porque isso é o natural para ele, né? E te conhecendo, você tem um enorme coração, Nath. Teu coração é muito lindo. E eu quero te agradecer muito por tudo que você falou e te perguntar se tem algo extra que a gente não falou que você quer acrescentar. Acho que é incentivar as pessoas a continuarem na busca, né? Ela é dolorosa, mas ela não é bonita, né? Como você falou, evolução espiritual. Se tá bonita é porque tem alguma coisa errada, né? Você fala muito sobre isso, você e a Bia, né? Mas eu acho que ela tem suas recompensas, assim. Pelo menos para mim, eu consigo ver beleza no processo, sabe? Eu consigo, quase como se fosse um artesanato, assim, que está sendo moldado dia a dia, assim, sabe? Então, é para as pessoas não só acreditarem, mas verem uma certa beleza, onde, claro que você que está vivendo tudo aquilo, mas você está vivendo, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo hoje tão anestesiado que quem consegue sentir, viver e experimentar é privilegiado, sabe? Que ideia. É amar o próprio processo, né? Não só o foco no resultado. Total. E obrigada pela escuta também. Maravilhoso. Amei a entrevista. E para você que nos ouve, leia o descritivo do episódio, você vai ver aí os links para os canais da Nath, mas também siga no Instagram para não perder esses vídeos mais de autoobservação que ela tem feito. Vou fazer mais em breve. Muito legal, Nath. Eu tenho que te agradecer muito, né? E também parabéns pela tua jornada aí de autoconhecimento com e sem o Enneagrama. Muito obrigada. E parabéns de novo, né, pelo trabalho que você faz com a Bia na CIPI. É um trabalho muito sério, muito responsável. Já passei por outras experiências, né, de auto avaliação, enfim. Isso é a responsabilidade que vocês têm, assim. Então, me sinto muito segura. Para mim, é um espaço muito seguro. E sou muito Uhum. grata também pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Nath. E a você que nos ouve, obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos membros da CIPI Online, que podem acessar muitos e muitos vídeos nossos gravados ao longo de muitos anos para ir além do que falamos aqui no podcast. E nós temos os retiros, como esses que a Nath citou, né, que são bem profundos. Temos outros cursos aí disponíveis em língua portuguesa ou com tradução, né? Porque atuamos muito internacionalmente. E continue seguindo o nosso podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.